esquerda, direita, esquerda, né? Isso. Então, você pegou palavra zoom, ligou o metrônomo em qual velocidade? Então, fui variando. 35, 40, 45, fiquei nessa margem aí. Você mudava a velocidade conforme, né, Isso, o conforme. exercício que você fazia? Conforme o exercício. Isso. Monossílabas mais rápido, né? À medida que vai ampliando, e o movimento também eu vou reduzindo. Ok. Tá. Então, provavelmente você fazia 45 nos mais fáceis e Isso, 35 lá no 10, é isso? isso. Tá bom. E o livro também treinou? Então, o livro eu escolhi um aqui agora, da lista lá que o senhor passou. E aí você lê 10 minutos, explica 5, ou você lê um parágrafo, para, explica, lê mais um parágrafo, para, explica. Eu estou utilizando essas duas técnicas aí no estudo, né? Entendeu? O indutivo e o dedutivo eu estou utilizando no estudo todos os dias. Tá. Agora, o Pelo livro em método si, dedutivo, eu tenho que isso, ler 10 dedutivo, minutos e explicar 5 minutos. isso, indutivo, cada No parágrafo. método de indução do parágrafo, né, eu paro a cada parágrafo e no total treino 10, 15 minutos. A Isso. sugestão é que você treine um ou outro, porque ninguém tem muito tempo para treinar. Então, são 10, 15 minutos fazendo o dedutivo ou o indutivo, a não ser que você tenha mais tempo Porque, assim, disponível, e 10 o que eu estou minutinhos, fazendo 10, aqui, 15 minutinhos é na apostila, certo? isso, aqui no material de estudo, o que eu faço? Então, dependendo, por exemplo, estou estudando aqui na parte do mercado financeiro, né? Como consultor do Banco do Brasil. Então, dependendo da página lá, que eu acho que está tranquilo, eu avanço, eu pego 2, 3 páginas, entendeu? Lendo e depois vou explicando. Já faço meu mapa mental, resumozinho e coloco ali. Agora, quando eu pego um assunto que é um pouco mais complicado, né, Tá, só mais... tem que tomar cuidado para não fugir muito do padrão. Entenda, Laércio, ó. Só esse trimestre, fora os outros trimestres, eu dei a primeira aula 200 vezes, a segunda aula 200 vezes. Nós estamos na 10ª semana. Então, são 2.000 aulas dadas. Não quero Será reinventar que a eu, roda, não. será que eu sei? Será que eu sei, assim, o que acontece com o aluno quando ele faz determinado exercício? Não, com certeza. Agora, se eu te passo um exercício e você faz diferente, do seu jeito, você cria um meio termo. Não, ele disse para ler 10, eu vou ler 20. Ele disse que era para ler e no final explicar. Não, eu vou fazer página por página, nem vou fazer parágrafo e nem vou ler os 10 minutos que o cara mandou. Não, o resultado vai ser diferente, né? Você concorda que você vai me trazer um feedback que eu não tenho como te avaliar? Sim, certeza. Então, Então, só cuidado com essas eu só não criatividades, né? apliquei, De não tem, meio de eu só, caminho, porque aí eu perco o teu feedback. Por exemplo, sim, eu sei que em 10 aulas você passa de 1.000 palavras. Todo uhum, mundo tem chegado antes. uhum, Muitos têm chegado na terceira, alguns na uhum, terceira e muitos na quinta. uhum, Então, se você fizer exatamente o que eu vou lhe ensinar em 10 sessões, eu tenho certeza que você chega. sim, Agora, se você mudar no meio do caminho, você dizer em que pedaço do caminho que você alterou, que uhum, atrasou ou adiantou a sua chegada às 1.000 palavras. Pode ser bom, pode ser ruim. sim. Só toma cuidado com isso, né? De mudar a orientação que a Claro, gente claro, passa, tá? Porque você pode mudar o resultado final para o lado bom ou para o lado ruim. Se sim. você mudar, é por conta e risco seu, tá bom? Não, tranquilo. Essa semana nós vamos falar sobre a voz mental. Você assistiu os aulões gravados sobre voz E, mental? e eu tô me organizando, cara, para eu participar, eu tô vendo as aulas gravadas, né? Porque, Isso, dá para assistir, inclusive, em 2x, né? isso, entendeu? Tem Porque essa ultimamente, quando eu vantagem. Está no YouTube, por enquanto, isso, qualquer pessoa assiste, tá? isso. Depois, claro, vai ficar privado para pessoas como você, que fazem os aulões ou as aulas particulares. Tá Inclusive, bom. assim, não foi o que o senhor me indicou, mas eu fiz também um treinamento daquela sequência que eu passou no último aulão, né? Que é a... Tem. E muitas aulas nós estamos gravando, né? Então, para quem está Isso, entrosado, sabe como é que pega as apostilas e usa, certo, Lécio? isso. Vamos para
a sua aula oficial. Então, esse é o teu conteúdo oficial, ou seja, eu tenho que treinar 10 minutos disso aqui. Eu posso treinar outras coisas? Posso, mas esse é o meu conteúdo oficial da minha mentoria individual. Baseado no teu resultado, baseado no que você me passa, né, no início das aulas, aí eu te passo a missão da semana. Tá. Então, nós vamos pegar palavras e números. Você já assistiu alguma coisa sobre esse exercício, palavras e números? Já vi. Para que ele serve? Para diminuir a subvocalização, né? Voz mental. Isso. Então, quando eu misturo, né, na linha, né, que a princípio são 4, né, eu coloco palavra e número, né? Uma palavra, um número, uma palavra, um número, uma palavra, né? Aí depois um número, uma palavra, um número, uma palavra. Isso. Por que esse exercício viria a diminuir a minha voz mental? Então, assim, vamos pegar a questão da velocidade, né? Então, não teria como, por exemplo, terminar a linha se eu for, por exemplo, falar aqui 49. Entendeu? Então, Isso mesmo. Então, Se eu for posso falar 49, depois são isso, centenas, termina muito. 653, depois milhares, 1453, depois, às vezes, tem números maiores e menores, né? É isso mesmo, tá assistindo mesmo os vídeos. Então, ou seja, se eu usar a minha voz, seja ela, né, expressa pela boca mesmo, né? Teve um aluno agora na última aula que tem esse problema, né? O Fábio. Ele balbucia resmungando. Ou seja, ela só mental, de toda forma, eu vou estar vinculando a minha velocidade mínima entre 130, no máximo 250. Uma coisa, gente, que eu percebi é a questão seguinte, a subvocalização, como você mesmo já falou, eu não sei se foi em uma live, e até hoje você ainda tem a subvocalização, né? Hoje, mais Sim, em torno de 10%, né? Como se palavras-chave saltassem da folha, né? Isso. Eu observo, por exemplo, que quando eu tô lendo, eu tento utilizar a leitura dinâmica o máximo possível, né? Até realmente como ferramenta, um dos objetivos de eu estar no curso, né? De eu ter feito um curso também de aprendizagem acelerada, é o fato realmente de você não ter tempo hoje, cara. Então, hoje você, que nem Certo. O eu, que é maduro dizer em leitura dinâmica? Que você vai chegar em 400 palavras por minuto em 2 sessões, 3 sessões no máximo, tá? Nós vamos fazer um teste hoje. sim, Tá? Seu último teste deu quanto? isso faz tempo, né? O último, assim, na nossa primeira mentoria, 10 aulas da época, eu acho que eu terminei em 750 palavras. Isso, nas últimas sessões que você praticou, na última mentoria, passou de 700 com quantos por cento? Na época eu estava com 80%. Mas já tem um tempo, né? 80%. Isso. O normal é cento e pouco no início, com 20, Isso, meu 25%. primeiro teste foi 190 com 40%. Exato. Foi bom o seu teste inicial, né? A maioria não passa de 25, estourando 35. Sim. Então, a proposta, então, madura é essa, em poucas semanas passar de 400. E em 10 semanas, passar de 1.000 com 70. Você, claro, vai chegar antes por conta dos exercícios que você já conhece, já executa, já tem experiência, né? Sim. Inclusive, quem sabe agora, né? Você vai pegar sua apostila de texto, mas você entendeu como é que treina aqui, né? Você liga o metrônomo, só que agora você vai evitar, né, balbuciar os números, vai tentar mais que fotografar. Em determinado momento, seu cérebro, né, ele vai parar de falar os números, tanto balbuciando ou mentalmente, e o teu inconsciente, quando os números forem grandes, ele vai perceber que não precisa subvocalizar nem palavras, nem números, não é assim? Sim. Tá? É claro que no livro você ainda vai ter esse resgate, né? A gente costuma brincar dizendo que a voz mental ressuscita quando a gente sai da apostila e vai para o livro, porque no livro Né? o cérebro às vezes decide seguir pela trilha antiga, Também uma quando você trilha pega uma palavra, neural que você já está acostumado, né? eu já percebi quando você pega uma palavra, por exemplo, uma palavra nova, ou você pega uma palavra, você está estudando direito, né? Você pega um termo que não é comum. Então, você bate o olho ali, você já não consegue nem entender a palavra. Então, realmente, acaba que você tem que Isso, o que não tem nada a ver com leitura dinâmica, nem com leitura mas é outra, convencional.
Por exemplo, Aham. se eu estou lendo um conteúdo, seja ele médico, né, geralmente, engenharia, ou seja ele na área É o que eu fiz, jurídica, estou fazendo um vocabuláriozinho, né? Um ou dicionáriozinho, literatura, exatamente, boa, exatamente. Então, hoje nós já temos, por exemplo, leitores que, se você clica, né, o dedo na palavra, ele já sobe o isso. sentido. Uhum. Mas essa deficiência de vocabulário, jargões ou termos técnicos de determinadas disciplinas, só é técnico para quem não é da área. Isso. Por exemplo, se eu der um texto jurídico, né, para um advogado, ele vai dizer que para ele o texto é fácil. Se eu der o É mesmo bom texto para um advogado, né? médico, Tem muito advogado aí. o texto passou a ser texto técnico para outra pessoa. Se eu fizer o inverso, der um texto médico para o médico, ele vai dizer que o texto é fácil. Se eu der Uhum. para o advogado, ele vai dizer que não, mas esse texto para mim é muito difícil. Então, o difícil, né, ele depende da mente preparada. É o que Anaxágoras diz, né? O óbvio só é óbvio para a mente preparada. Sim. Então, se eu sei andar de bicicleta de uma roda só, é porque eu estou preparado naquilo ali, minha mente foi treinada. Então, jargões, vocabulário, ler em outros idiomas, você pode fazer com leitura dinâmica, é claro, mas isso é pré-requisito. Uhum. Então, nada me impede, por exemplo, como é que eu aumento o vocabulário? Você deve ter visto alguma coisa já, né? E Sim. no dicionário, é a pior de todas, porque eu perco tempo, e a melhor de todas é quando eu entendo o que está lá pelas palavras que vêm antes e depois. Então, a maneira como o autor encaixa a palavra faz com que eu aumente o vocabulário. É por isso que quem lê muito fala difícil. Eu já tive Aqui uma também jovem de essa 12 outra anos parte que que você perdeu as falou. amigas. Oi? Uhum. Essa outra parte que você citou aí, de você captar o sentido de uma palavra desconhecida através da antecedente, né, e a sequente, ela realmente ela necessita de um amadurecimento, né? À medida que você Esse é vai o lendo, ganho natural, né? é Por natural, é exemplo, se verdade. você pegar uma criança de 5 anos de idade, né, cujos pais são acadêmicos, vamos dizer aí, professores universitários, entre aspas, né? Ou pais que leem muito, você vai perceber que o vocabulário daquela criança de 5 anos é melhor do que o vocabulário de uma criança, né, que, de repente, os pais são lavradores, né, que, claro, entende bem ali da terra, mas talvez não use termos aí de Kant, né? Uhum. Então, você naturalmente aprende palavras na sua infância, com a Uhum. convivência com seus pais, colegas, do meio social que você convive. Mas na Sim. leitura é a melhor maneira de você adquirir vocabulário, porque você passa a pensar como o escritor do livro pensa, Uhum. correto? Tá, mas foi bom você tocar nisso, isso é pré-requisito, né? E a Sim. leitura dinâmica melhora o vocabulário no sentido de que você passa a ler mais rápido, passa a ler mais coisas e Uhum. passa a ganhar vocabulário, que a gente chama de vocabulário natural, Sim. tá bom? Tá Então, bom? eu não preciso reforçar contigo como é que treina a palavra em números, né? Não, ainda não. Tá? Então, você vai ter números grandes, você para de vocalizar os números e o cérebro entende que é possível parar de vocalizar tanto números quanto palavras. Então, isso Beleza. para você já é assunto em domínio. E vamos Uhum. fazer uma avaliaçãozinha aí, você vai pegar seu caderno de texto, por acaso o texto, gostando mais de você, ele é comum? Página 15. Se você disser, não, professor, já conheço esse assunto, então nós não vamos usar esse texto como referência, vamos pegar outro. Rapaz, esse aí eu não lembro de ter lido, mas como é um número 15, talvez lá na nossa primeira mentoria já deve ter lido ele, entendeu? Tá, eu acho que não, porque essa apostila é nova. É nova, né, amigo? Não? Então, vamos pôr que tem uma metade de textos aí que não estava naquele primeiro caderno, naquela outra edição, sabe? Isso. Deixa eu pegar aqui. Aí funciona assim, Laércio, ó, como o texto tem aí umas 200 e poucas palavras, eu não preciso marcar 1 minuto para você ler. Aham. Então, eu vou vir aqui para o meu cronômetro e, ao invés de 1 minuto, né, eu vou cronometrar aqui, eu acredito que é suficiente para você, 15 segundos. Beleza. Só um Identificou minutinho, o texto aí? só um minutinho, eu estou procurando o texto aqui. A O... apostila é a que tem o nome, nosso livrinho aí, né? Textos para avaliação, são 5. Ela é colorida, né? Com
pouco de roxo, um pouco de azul. O livro você achou, né? Achei aqui. É Tá. 15? A página é a 15, de acordo com a marca da apostila, não com a contagem do seu computador. Eu vou torcer para você Aqui está sair bem. aqui tá na página, tá no 18 no computador. A página é a 15, mas provavelmente você contou pela do computador, não? Isso. Porque aí ele Não, no conta a computador capa, está 18. o A índice. página 15 está correta aqui. Tá bom. Então, preparado então para o desafio? Bora. Tá. Eu vou torcer para, né, que ela já esteja pelo menos ao que estava quando você terminou o primeiro pacote com 10 aulas, E eu acho que né? deu, acho que eu acho que eu caí um pouquinho, né? Mas Normal, né? Igual a academia. Quando você para de fazer, você dá um pouco, engorda um pouco, principalmente se você tinha o hábito de jantar pizza e sorvete antes de dormir, né? Então, você pode estar o Schwarzenegger, mas você parou de ir para academia e começou a tomar sorvete com pizza à noite, rapidinho, né? Você viu lá no filme, né, dos Vingadores, né? Como ficou ali o Thor, né? Até o Thor ficou fora de forma. É claro que está brincando, é ficção, né? Mas você imagina imagine a nós. gente, né? Eu falei, se o Thor chegou nessa condição, imagina a gente, né? Tá, então, vamos lá, preparado, né? Ó, Pode começar. Valendo. Acabou. ó, Deu para ler? Não deu? O que aconteceu dá aí? para ler. Até o quarto parágrafo. Você leu tudo? Não, quarto Tudo. parágrafo. Isso. Então, anote no papel a palavra onde você parou. Anote, né, até a palavra, até qual palavra você leu, não é isso? Isso. Tá. Vamos lá. Enfim. E aí, coloque, né, quarto parágrafo, em qual palavra mesmo? Na verdade, eu fiquei até os cientistas, é o início do quinto parágrafo. Ok. Então, primeira pergunta. Você sabe aí o ingrediente fundamental, de acordo com o autor do texto, para alcançar o sucesso? Então, para alcançar o sucesso, o ingrediente fundamental é você gostar mais de você, investir em você. Eu Qual não que ouvi seria? bem. É uma palavra, na verdade, duas. Para ter sucesso, o autor diz: eu preciso. Aí eu não lembro. Lembra exatamente? Não, eu lembro do geral, né? Que esse foco está nessa questão que cita as crianças, né? A questão desde Não, da então deixa um felicidade. traço, tá? O Hã? autor diz que eu tenho que ter, deixa um traço. Número um, traço. Não lembrei. A Beleza. resposta é autoestima, Hum, que é diferente de soberba, né? Às vezes o cara hum, é soberbo, não tem nada a ver com autoestima. Às vezes é justamente por isso que ele é soberbo. Tá? Então, o texto diz que não adianta eu me encher, me cobrir de quê? de joias, de coisas caras, né? De joias e indumentárias. 10 Um pontos. detalhe. Coloca aí, joias e indumentárias. 10 pontos. Número 3, você ainda lembra o título? Gostando mais de você. Gostando mais de você. Coloca aí, número 3, escreve gostando mais de você, 10 pontos. São 3 perguntas, você acertou 2, 20 pontos. É agora. Número 4, não adianta você colocar ouro, pedra preciosa, colar, relógio, roupa cara de marca, se você estiver em que condição? Não lembro. Então, o problema aí não é lembrança, o problema é raciocínio.
Você está mais preocupado com o que você leu Isso. do que com o que eu pergunto, né? Porque para responder essa pergunta, se eu fizer essa pergunta para você em qualquer lugar, você ia responder, né? Se a pessoa estiver com a autoestima baixa, ela pode estar usando a melhor roupa, o melhor relógio, pode estar usando um óculos escuro de grife, né? É o controle do Estado, né? Ele que as pessoas vão perceber que ele não está bem. Uhum. Percebeu? Já está preocupado com o que você leu e não com o que eu estou perguntando? Isso. Se o Porque eu acho texto se que chama, ó, Gostando Mais de Você, e eu lhe pergunto, de acordo com o autor, para eu ter sucesso, eu tenho que gostar de mim. sim. Então, você não Aí está você toca. preocupado, você não está prestando atenção no que eu estou falando, está prestando atenção no que você leu. Porque na verdade assim, eu li e estou focando. Eu estou Numa ligado no prova, você coisa tem que eu que li, mas não estou acertar a inserido, né? questão. Você não tem que pensar se você estudou o que está sendo perguntado, se foi no cursinho, se foi numa videoaula, se foi Uhum. algo que você falou, se viu na televisão, se foi num livro paralelo ao conteúdo, se foi na apostila A, B ou C. Uhum. Né? Na banca, ela quer saber se você sabe a resposta da pergunta. Isso aí é uma inferência, né? O problema é que a gente, no caso, a gente faz a leitura focado Se eu no pergunto, objetivo. o texto se chama, se acertou. Portanto, você está Né? prestando atenção no que está escrito. Como é o nome do texto? Como você leu, você disse. Uhum. Gostando mais de você. E na pergunta anterior, eu lhe perguntei, para ter sucesso, você precisa do quê? Na pior hipótese, você tinha que responder, gostar de mim mesmo. Uhum. Isso é óbvio, não é? Se eu gosto de mim, eu tenho sucesso. Se eu coloco ouro e pedra preciosa e não dá certo, é por quê? Só com o nome do texto você responde, é porque o cara não gosta dele mesmo, Uhum. certo? Porque aí, nesse caso não é o que tá, não é o de fora, né? Ele é o de dentro, entendeu? Exato. Então, presta atenção na pergunta, pô, Eu não no entendi, texto. você falou. Eu quis dizer o seguinte, você falou. O cara tá utilizando ouro, tem a melhor roupa, tem bababá, entendeu? Só que ele não gosta dele, não vai adiantar aquilo aí. Você está querendo dizer Exato. E isso por que você mesmo. não respondeu e ganhou o ponto? Então, pergunta número 4, certo? Agora Vamos 5, lá. né? O texto fala que há um motivo para ter acontecido isso, né? Hum. Os psicólogos chegaram à conclusão, através de pesquisas, né? Que há um motivo da pessoa desenvolver problemas com autoestima. O fato desde a tenridade, né? Desde criança, você sempre está recebendo não, entendeu? Então, Coloca aí, desde criança recebendo nãos. Você vai colocar 5 pontos. Por que só 5 ao invés de 10? Porque você falou sobre o resultado de uma das pesquisas. E, na verdade, a conclusão da pesquisa, que é o que ele falou ainda, por incrível que pareça, no primeiro parágrafo, né, tem relação com a forma como você foi criado. E não exatamente com a quantidade de nãos. mas a quantidade de não, ela também está dentro da É o formação. resultado de uma pesquisa que você leu no terceiro parágrafo. Hum. Certo? Você ainda continua prestando atenção no texto. Pergunta número 6 agora. Isso. Mas é normal, tá? Demora para você sair chama de sair da caixinha, né? Uhum. Deixa eu ver o que ele está falando aqui e pegar o fio da meada Mas é nessa porque linha. também o tempo é curto, né, moço? Para você ler e Oi? raciocinar e ter toda essa inferência aí, o tempo é curto. Né? Não entendi. Fala assim, porque o tempo é curto para você raciocinar tudo isso, entendeu? Se você É pega nada, um. rapaz. O campeão mundial de memória memoriza um baralho embaralhado em 32 segundos. Eu não consigo nem passar as cartas. Também. Usando técnica. Isso, se você me disser que é despreparo, eu entendo. Mas que não dá tempo, Não, o com tempo dá e certeza. sobra. Entendeu? Dá e sobra. Então, vamos lá. Isso é mais Bora. tenso do que Lula e Bolsonaro em debate da Rede Globo.
Entendeu? O cara tem que perguntar, tem que estar na ponta da língua como é que ele vai atacar o outro. Que proposta mesmo ninguém vê. Mas, vamos lá. Eu acho que você Pergunta foi número embora para os Estados Unidos para fazer isso, não foi não? Pergunta 6, hein? É, 6. O texto ó, diz o seguinte, né, que, de acordo com a sua criação, né, você vai ter problema com boa ou, né, ou a ruim, no caso, autoestima, que seria o problema. O ah, texto fala sobre uma pesquisa feita onde? universidade, e pesquisa costuma ser nos Estados Unidos, né? Estados Unidos. Você pensou Mas, tanto para falar uma coisa tão óbvia. não, mas Escreve aí aí. tem um que pode ser no país, Está mas escrito lá, Estados a Unidos. massa Está de escrito. dados, Está escrito lá, Estados Unidos. Escreve aí. E se eu fosse chutar, eu também diria Estados Unidos, porque porque, a maior fonte de pesquisa psicológica que não, eu é tenho igual, conhecimento, eu estava até brincando por com conta minha, das traduções, é nos Estados Unidos. quando eu estava brincando com minha esposa, eu falei assim, cara, eu estou estudando matemática ali, eu observo que não tem um autor, um brasileiro descobriu nada, né, em matemática, tudo é um francês, é Nós temos um alemão. dificuldade, né? A brincadeira que se faz é porque o clima é muito tropical. Então, a pessoa ela pensa, eu vou para a piscina, eu vou para a praia, Eu não falo artigo eu vou científico, isso não para vai acontecer, porque a terra noite, é para mim, ou eu vou pegar um livro para estudar. Quando você certo? pensa, né, na Finlândia, que é um país frio, né? Uhum. Está tudo congelado lá de fora, você pensa, eu vou para a piscina, eu vou para a praia, ou eu vou ler um livro? Eu dormi, porque eu detesto Um frio. cafezinho do lado, entendeu? Então, dizem que é isso, mas eu, pessoalmente, acho que não tem nenhuma relação. Então, a pergunta seguinte, a 7, né? Isso. É uma pesquisa feita nos Estados Unidos, de que maneira? Com quem, no caso, né? Hum. Pesquisa feita nos Estados Unidos, de que maneira e com quem? Com quem? Com crianças? Crianças, né? Crianças. Crianças de 3 a 4 anos de idade, né? Então, ponha 7 pontos. Ao invés de Sim, 10, só 7. Faltou você dizer a idade. sim. Tá. Número 8. Como era feita a pesquisa? Entrevista? Fazia entrevista com crianças, Coloca aí, colocava entrevista. E põe um X. isso Não, porque eles colocavam microfones, né, como esse aqui, ó, ah, no ouvido das crianças, durante 24 horas, para saber o que elas ouviam. sim, então, 15 a 0, né? Tá. Pergunta número Não, 9. é. Qual foi a conclusão da pesquisa? Então, a conclusão da pesquisa, apesar de eu não ter lido o texto todo, mas Está no presumo que terceiro parágrafo, tá onde você leu. Essa é a desculpa mais farrapada dos testes. então, vamos lá, Apesar de eu não ter lido tudo, né? Claro, então, quando eu vamos vou lhe lá. fazer perguntas, eu vi que você leu. A conclusão da pesquisa foi que chegaram à conclusão que tanto a questão da, da criação, né, da criação do ambiente, do local onde essas crianças conviviam, entendeu? Tudo isso influencia na questão de autoestima e num adulto, ou seja, na evolução da pessoa em si, né? Então, tudo Resuma aquilo, isso em 4 palavras aí, 4, 5 palavras e escreva. tá? O desenvolvimento da pessoa, ela deriva da sua criação, do seu ambiente, né, das pessoas nas Coloca quais aí o ela... resultado da pesquisa, que a autoestima depende da criação. É errado, né? É errado. Você Eu também colocou acho a resposta da primeira na última e a resposta da última na primeira. ah, O resultado da pesquisa é que as crianças que recebem muito não têm problema de autoestima. Você eu já pegou a pensei, última e enfiou na primeira, e pegou a primeira e enfiou na última. eu pensei nisso aí também, só que isso veio na hora que você perguntou, veio na minha cabeça. Só que eu fiquei assim, cara, Você pegou, você eu, só eu lembro trocou no dessa parte, gabarito o lugar da resposta. E eu aí tá lembro dessa errado. parte, entendeu? Caiu na área pênalti, já era.
né? No terceiro parágrafo, você leu, ele diz que para cada 10, né? Para cada 9 nãos, eles têm um sim. Então, a quantidade de nãos influencia no comportamento. Nesse caso, você disse isso na primeira, né? Qual foi o resultado da psicologia nos testes, né? Que a criação influencia na alta ou baixa Mas você estima. perguntou, não, mas você perguntou aí o resultado do estudo, não foi? Tem dito para você não, você perdeu geral aí. Isso aí você só, quem sabe, no próximo, tá? Não adianta você querer Beleza. fazer igual o aluno que reprova por meio ponto, vai lá chorando, cansado de ver isso. Eu tinha 11, né? Aí a mãe Aham. chega querendo ludibriar a professora e fala: você vai reprovar meu filho por causa de meio ponto? Sendo uma mãe que ela é ruim de matemática, né? Porque ele não está sendo reprovado por causa de meio ponto. Ele está sendo reprovado por conta de 5,5. No final de 10, eu tinha 11, porque eu não entregava os trabalhos. E era obrigado a ficar só com 10. Uhum. Eles tiravam um ponto meu. Ele não reprovou por conta de meio, ele reprovou por conta de 5,5 que ele perdeu. De 10, ele perdeu 5,5. Ele tirou 4,5. Então, não adianta você querer, né, justificar, porque o ponto já era. Inês é morta. Vamos lá. Tá? Pronto. Então, vamos mais aí, mais a 10ª agora, né? Essa você não leu, mas muita gente olha no Uhum. rodapé. Né? Quem escreveu o texto? Laí Ribeiro. Aí, tá vendo? Você provando que não é o fato de você ter lido ou não, É, a né? primeira O coisa que eu fato de olhei, você não saber a resposta. eu olhei para o título e Você para quem não leu, escreveu. mas viu que estava É, escrito Dr. Lei Ribeiro lá e ganhou 10 pontos por conta disso. Tá? Então, quantos pontos você tem? um, dois, três, quatro, quatro e meio, 5,2. Por 52%. Já é Isso. considerado leitura dinâmica quando tem mais de 50. Aham. Tá? Mas fazer teste é uma ciência. Você vai na eliminação, você vai pela obviedade, né? Sim. Então, você pode ir por comparação, você pode ir por osmose, vamos dizer assim, né? Já que A é uma coisa B, logo, juntando as duas, me conclui uma terceira, o nome disso é silogismo. Então, é uma ciência fazer prova, né? Tanto que tem gente que estudou muito e não passa, tem gente que estudou pouco e passa, tá? Então, você fica treinado nisso também, conforme vai tendo as aulas, tá? E aí vamos para a velocidade, desconta o que não leu, né, do total das palavras. Tem quantas palavras o texto? 240. Quantas você deixou de ler? Vírgula, ponto, também tudo, né? Tudo. A leitura dinâmica conta ponto, conta parêntese, conta aspas. Você não está contando letra, não, né? 80. 80 menos 240 dá Faltou isso 100. tudo ainda. Deixou 80, Ah, porque tem gente que conta as letras, sabe? não, contei tudo, pô. Ponto, vírgula. É porque tem aluno que demora muito para contar, porque ele está contando quantas letras ele não faltou, Ah, igual mas o Word, sabe? O Word também conta as letras. Esse documento tem tantas palavras, tantos espaços e tantas letras, né? 160 aqui. Tudo já multiplicando 360? Não, 160 são as palavras, né? É Ah, o que agora sobra. vezes 4, 4, 640. 640. Leitura dinâmica já é a partir de 400, Uhum. 50%. Então, você está no meio do caminho, foi o que você disse, né? Para um Uhum. tempo de praticar, você está no meio termo. Você não está como você era, né? Com 40% e quantas Mas palavras? eu não sei. Quantas palavras Como é? eram antes? O primeiro Eu teste antes comecei do com curso? 190. 190.
E também não Primeiro está como teste. você terminou, né, a primeira mentoria, com 780, É, né, por cento de retenção. Então, você está com 600 e pouco, 52%. Mas eu diria que 30% aí foi apenas posicionamento. Era para ter dado 600 e pouco, com 80, tranquilo aí. quando eu comecei a ler, eu foquei já no título que a gente escreveu, né? Só que assim, como eu Tá? falo. São coisas que é tão legal quando a pessoa treina isso, que no próximo, por exemplo, você nunca mais erra, Uhum, certo? sim, Então, eu vou fechar a nossa gravação, vai ficar disponível, né, esse seu conteúdo. beleza.